Olá, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. E hoje eu estou muito feliz, gente, porque recebemos aqui no nosso estúdio, né, Márcio? Isso mesmo. Márcio aqui comigo, um querido amigo, pastor, uma pessoa que eu respeito muito, admiro muito, pastor Erlen Rocha Souza, da Igreja Presbiteriana Parque das Nações, lá em Santo André. Ele teve que dar uma viajadinha para chegar até aqui, mas deu tudo certo, né? Tudo certo, vencemos aí o trânsito de São Paulo, graças a Deus. Obrigada, viu? Obrigada, Erlen. Não sei, eu até te falei, não sei se eu vou conseguir te chamar de pastor, porque a gente já se conhece já há uns 10 anos, pelo menos, né? Se brincar até mais, né? Sim, acho que até mais. E te conheci, você ainda era seminarista, Sim, ainda estava estudando. verdade. Hoje é um pastor respeitado, Amém. né, que eu admiro. E por isso que a gente quis te trazer aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que é complicado. Muito É complicado, né, Márcio? E é um tema que queima o meu coração, porque, claro, eu sou mãe, né? E tenho 2 meninas pequenas também, uma de 4, uma de 10. E a gente está sentindo que as crianças estão sob ataque. Na verdade, não é uma pergunta. Elas estão? Não, realmente elas estão, né? Porque eu tenho vivenciado isso no dia a dia lá em casa. É cada uma que a gente ouve, né? Sim, na verdade, assim, né, Adriano? Nós estamos vivendo num contexto em que, de certa forma, se pararmos para pensar, como você falou, não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Quando você volta um pouquinho no tempo, nós estamos aqui entre 3 pessoas que estão mais ou menos na mesma faixa Sim. etária, né? Não vamos falar aqui para ninguém dar risada de nós, Precisa, né? as nossas Não ruguinhas. mas assim, temos algumas décadas aí de vivência. A nossa infância, obviamente, foi uma infância muito diferente do que estamos vivenciando hoje com os nossos filhos, né? Acesso à informação não era tão fácil como é hoje. Existia, de certa forma, ainda uma perspectiva de autoridade paterna e materna muito mais forte do que existe hoje. Então, a gente vive num mundo de muita desconstrução. E eu digo para você assim, eu estava morando em Goiânia, ano passado nós mudamos para cá de volta no final do ano, e confesso para vocês assim que é assustador a desconstrução que existe nessa cidade, né? Então, Goiânia não é tanto. Se você dá uma passadinha na República, você vê como que as pessoas estão se desconstruindo. E você para pensar o seguinte, quem são as pessoas desconstruídas? Em sua maioria, são meninos aí de 18, 20, né? No máximo 30 anos, quem sabe. E aí você para pensar a geração que vem atrás. Você pega meninos aí no meu prédio mesmo, eu encontro às vezes no elevador, meninos de 12 anos, 9 anos, que já estão passando por um processo de redesignação de sexo, né? Com a família dizendo claramente isso. Né? A família apoiando. A família apoiando. Então, assim, hoje nós vivemos num contexto em que as crianças estão, de fato, sendo atacadas de todas as formas. A grande pergunta é a seguinte, por que crianças? Sim. Né? Por que não adultos? Porque a gente para pensar, acho que uma ilustração que pode nos ajudar é pensarmos no seguinte, a criança é igual uma cera. Né? Você consegue pegar uma criança aí como geralmente os educadores gostam de falar, crianças entre 4 e 8 anos estão na idade da oportunidade, a hora Sim. que elas pegam mais um idioma novo, Com facilidade. a facilidade de aprendizado. Então, é nesse processo que você percebe que você consegue, de certa forma, moldar a criança. Alguns entendem, né, alguns neurologistas, estudiosos, demonstram que o cérebro da criança ele é muito mais plástico do que o nosso. Ele é muito mais moldável do que de uma pessoa adulta. Então, quando você para pensar em questões, principalmente em movimentos progressistas, porque a ênfase é muito grande em criança? Porque é muito mais fácil você fomentar uma reengenharia social a partir de crianças do que de adultos. Adultos você consegue muito bem lidar com algumas informações. Crianças não. Então, hoje, vamos parar para pensar aqui. Hoje, quem que são os grandes referenciais de informações para adolescentes e crianças? YouTubers E os influencers. Influenciadores. Exatamente. E a grande pergunta é a seguinte, para muitos desses meninos, a única informação confiável é de alguém que fala a linguagem deles. E quem que fala a linguagem deles? Em alguns momentos não são os pais. Não é o pastor,
não é o professor na escola, geralmente é alguém que fala a língua deles, porque vai dizer, olha, né, estava vendo esses dias uma reportagem, um livro que eu estava lendo, e o autor ele fez várias pesquisas com adolescentes que estão passando por processo de depressão, passando por lutas, né, com bulimia, anorexia, e um dos relatos foi o seguinte, por que ele escutava o Whindersson Souza? Ele disse o seguinte, porque eu me identifico com ele, porque ele também teve depressão. Então, na cabeça daquele menino, o que ele está dizendo? E é isso que o livro traz, né? Como que aquele influenciador tem poder de moldar as informações que aquele menino vai receber. E aí tem condições de fazer o que quiser a partir do que irá informar. Então, as crianças, elas são, vamos dizer assim, a massinha mais fácil de você modelar do que uma pessoa adulta. Então, por isso que a gente sempre pensa o seguinte, o primeiro objetivo de uma reengenharia social sempre vão ser as crianças, não tem para onde fugir. Mas na verdade, assim, então, você está dizendo que por conta das redes sociais, né, da mídia, que, né, as crianças têm mais acesso, então isso é algo meio que recente? Não só isso, Adriana, olha só, se você parar para observar, nos últimos anos as crianças estão passando por um processo de adultização. Então, hoje você pega a criança aí com 8 anos, 10 anos, elas se comportam às vezes como adultos. Sim. Se veste como adulto, consome o que o adulto consome. Se comporta como adulto, vai nos locais que os adultos vão. E você para pensar o seguinte, por que isso aconteceu? Olha só, existe um processo de marketing por trás disso muito interessante. Algumas marcas de cerveja, por exemplo, nos Estados Unidos, o que eles identificaram? Que não era só vender cerveja para os pais. Eles queriam fidelizar também a família inteira. Então, começa o quê? Comerciais mostrando como que é legal aquilo. A criança no meio, né? A criança no meio. Envolvida no comercial. Exatamente. Por exemplo, poxa, não é só do pai e da mãe, é da família inteira. E aí crianças começaram o quê? Com seus 11, 10, 12 anos, começaram a ter acesso à cerveja. E você pensa assim, poxa, mas foi porque os pais deixaram? Não só por isso. Porque houve uma massificação por trás disso, de comerciais, de produtos, né? Toda uma narrativa sendo construída para conduzir as crianças nós estamos falando aqui do álcool, a tomar álcool. Então, observe que não é somente na questão comercial, é em tudo. Então, não é só... a gente citou aqui redes sociais, porque acaba que redes sociais hoje, a internet é a grande fomentadora e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, a grande disseminadora de narrativas. Né? Então, as crianças estão muito suscetíveis a isso. Então, quem tem que ser o filtro para elas são os pais. Hoje, na grande maioria do contexto familiar que nós estamos convivendo hoje, você vai ver que os pais não conseguem ter tanto acesso assim às crianças. Verdade. Né? Mesmo dentro de casa. Você falou uma coisa muito importante. Nós somos da mesma idade, nós vamos lembrar muito bem disso que eu vou comentar agora. Nos comerciais de cerveja dos anos 90, o que a gente via? A mulher seminua ali no comercial da cerveja. Hoje você não vê mais isso. O que você vê? A família na sala consumindo aquela cerveja ali na mesa. É exatamente isso que ele falou. É uma narrativa sendo criada para que chegue a elas, essas crianças. E pastor, qual é o comportamento e as atitudes que os pais devem ter perante todo esse contexto? Uma das coisas, mas que eu acredito que hoje falta-nos muito é a questão de comunicação. Então, nós vemos uma geração extremamente conectada, mas que não se comunica. Se comunica com quem? Com dentro de casa. As pessoas são mais importantes dentro de casa que é pai e mãe. E por que isso acontece? Muito por conta, eu acredito que, vamos entender aqui, né? Assim, eu fui criado num contexto em que os meus pais não eram muito de conversar comigo. Não eram. Sim. Né? Entretanto, nós vivíamos num contexto em que os nossos pais, de certa forma, eu não sei se eram os nossos pais ou éramos nós que eram um pouco mais, fomos criados um pouco mais, vamos dizer assim, não tão ingênuos como é hoje. Né? As crianças hoje estão muito mais ingênuas do que na nossa época. Eu não sei, pode ser uma percepção minha. Né? Eu vejo muito isso nas minhas filhas, como que elas são ingênuas para algumas coisas que na época delas eu não creio que eram tão ingênuas assim. Por exemplo, eu vejo as minhas filhas hoje. Né? Com 7 anos, eu me lembro de ir sozinho para a escola. Obviamente que hoje um contexto de insegurança, eu não vou deixar minha filha ir sozinha para a escola. Não dá mais. Eu também ia para a escola. Só que a rede de proteção dos nossos filhos, ao mesmo tempo que os tempos nos levaram a fazer isso,
nós estamos protegendo por um lado, mas estamos o quê? Destampando para o outro. Porque ao mesmo tempo que nós protegemos de algumas coisas, nós estamos não preparando elas para outros. Então, hoje, minha filha, por exemplo, se ela se encontrar com uma pessoa roubando na rua, provavelmente ela não vai nem saber o que está acontecendo. Né? Na minha época de 7 anos, eu já sabia e tomaria algum rumo diferente daquilo. Atrás do cara. Exatamente. Doido. Né? Ou correríamos de lá, ou gritaríamos. Hoje, minha filha, provavelmente, elas vão olhar e falar assim, olha, papai, está acontecendo alguma coisa aqui. Se ela fizer isso, eu ainda vou ficar feliz. Poxa, ela repara alguma coisa está diferente. E é a nossa geração. A geração dos nossos filhos são assim. Né? Nós somos criados num contexto de muito mais liberdade, proatividade. E hoje existe um certo protecionismo quanto à questão dos filhos. E aí, a gente, observando nisso, é basicamente igual vamos dizer assim, não sei se você já viu um passarinho quando fica muito preso na gaiola, quando ele sai, ele não sabe voar. Ele não sabe voar. Exatamente. Então, os nossos filhos hoje, eu creio que muito por falta da nossa perspectiva de prepará-los para aquilo que eles vão enfrentar lá fora, nós os blindamos tanto que quando a gente abre a gaiola que eles vão sair, eles são presas fáceis. Por exemplo, né, quando ele entra numa universidade. Sim. Exatamente. Né? É um perigo muito grande. Exatamente, né? E aí o perigo maior por conta daquilo que daquilo que ele é exposto, em que sentido? Amizades, e existe influência, existe um referencial de autoridade com o professor falando. Então, eu trabalhei com jovens durante um bom tempo e, assim, o que eu posso atestar é que muitos jovens foram criados num contexto de igreja, entram na faculdade e, de repente, você vê a cabeça mudando assim, em 2, 3 meses. E quando você pergunta, a grande resposta é a seguinte, não, porque aquele professor, ele é doutor, né? Ele é mestre. E aí você pergunta assim, mas se fosse ele te falando o que eu estou dizendo, você aceitaria? Poderia até pensar. Né? Então, a desconstrução ela é muito mais rápida do que o processo de construção. Eu já tive um jovem próximo a mim que era crente, estava na igreja, no altar, louvando a Deus, foi para a USP e hoje não se encontra mais na presença do Senhor, na casa de Deus, fazendo as mesmas coisas que fazia antigamente. Sim, e aí, Márcio, acho que um ponto importante que a gente citou no início, a questão da comunicação, que entra não só a comunicação dos pais com os filhos, mas um processo de discipulado. Sim. Né? Aí nós pensamos no seguinte, igreja e família são as duas instituições mais importantes, por quê? Porque elas são as duas instituições que tanto ensinam o evangelho, quanto preparam os filhos para a vida. Né? Então, o que muitas vezes acontece é que a família ela não se preocupa tanto com essa parte espiritual, né, no que diz respeito à preparação, ao discipulado, a trabalhar as escrituras dentro do lar. E aí a criança ela vai ficar 7, 8 horas, às vezes, numa escola, 6 horas numa escola, né? Chega em casa, às vezes, cansado, existe um acúmulo de atividade, quando você vê no final do dia, não teve contato com os pais. Né? E aí, final de semana na igreja, eu posso falar pela minha igreja, vai ter o quê? 3, 4 horas no máximo de convivência com a palavra. Então, não espere que essa criança, quando se tornar um adolescente, um jovem, quando ela se deparar com algumas narrativas que são contrárias às escrituras, não espere que ela não seja desconstruída, porque vai. Preparadas, né? Vai. Então, assim, a gente sempre pensa assim, que você... A questão da vigilância, quando Jesus fala para ser vigilante, um dos processos de vigilância é isso. É você antever o que vai acontecer. É preventivo. É preventivo. Né? Não então, é depois que está tudo... Exatamente. Então, assim, disciplina, for parar para pensar a disciplina bíblica, ela é tanto corretiva quanto formativa. Então, vamos dar um exemplo aqui. Seu filho tira uma nota 4 na escola. Você vai lá, disciplina, conversa com ele, meu filho, olha, você tem que estudar mais, você não estudou, tal. O que você está fazendo com isso? Você está querendo que seu filho, quando tiver a próxima prova, ele se prepare antes para essa prova. Então, você está o quê? Você está disciplinando ele não só no aspecto de instruí-lo, mas também fazer o aspecto de prevenção, ou seja, lá na frente, você tem que, né, vamos dizer assim, você vai passar pelo mesmo processo de dificuldade que a prova, entretanto, agora você está mais preparado e condicionado para isso. Então, nesse aspecto, eu acho que nós somos muito mais, igreja e família, eu creio que nós somos muito mais reativos do que proativos. Reativos do que proativos. Né? Então, hoje, assim, as crianças estão aí há 1 década, 2 décadas sendo atacadas, e nós ainda estamos
tateando sobre o que nós vamos Tateando. fazer como Você igreja. sabe que me veio à mente uma coisa que eu tenho ouvido muito, né? Aquelas dicas, a gente vê tanta dica no Instagram, não é? Que a gente fica até perdido. Manual, 10 dicas para lidar bem com seu filho. Se você for ler tudo, você fica zonzo. Né? Tutoriais. E aí, só que tem batido muito na tecla. Ai, tempo de qualidade, tempo de qualidade. E eu vi uma moça falando, gente, essa história de tempo de qualidade é uma coisa do demônio. Porque eles estão falando que tipo, tempo de qualidade, tipo, fique 10 minutos com o seu filho, com qualidade, você presente ali já é o suficiente. Olha Na que verdade, assim, absurdo Adriana, eu isso. sempre penso que tempo de qualidade é uma justificativa para quem não quer dar tempo para o seu filho. Gente, o que é isso? Porque, não, assim, Não existe essa de tempo de na qualidade. realidade, para aquilo que é importante, você arruma tempo. Né? Então, por exemplo, você me convidou para vir aqui. Né? Exatamente, eu entendi que era importante estar aqui, eu arrumei tempo na minha agenda para estar aqui. Né? A mesma coisa, se os nossos filhos precisam de nós temos que entender que aquele tempo é muito precioso a ponto de eu arrumar tempo na minha agenda para isso. Né? Eu creio que o grande problema é porque o tempo que nós dedicamos para os nossos filhos é um tempo trabalhoso. Não é um tempo fácil você ficar com seu filho ali sentado, às vezes tendo que instruir numa leitura, né? Às vezes tendo que corrigir, tendo que brincar. Sim. Então, assim, é um tempo que nós temos que dedicar a eles. Né? E aí é um tempo que, em algum momento, nós vamos olhar e falar o seguinte: gostaria de ter voltar no tempo e ter aproveitado aquele tempo. É verdade. O depois, né? Então não adianta. Então, eu vejo muitos pais fazendo isso. Né? Pô, se eu pudesse voltar no tempo, você não pode. Não pode. Então, nós temos aí praticamente 16, 17 férias com os nossos filhos, se for parar para pensar, né? Então, passa muito rápido. Então, às vezes a gente pensa assim, não, dá tempo, no próximo ano, no próximo mês, na próxima semana. E quando você vê, seu filho está saindo de casa, né? O seu filho, às vezes, está se trancando dentro do quarto, processo de depressão, tentativa de suicídio, umas coisas mais pesadas, e você fala, onde foi que eu errei? Né? Ou, se não, onde foi que o pastor errou, né? Bota a culpa no Sempre pastor. vai o pastor errou. O que o pastor... O líder de jovens está fazendo o quê? O líder de jovens só está pensando no culto, né? Exatamente. No cronograma do culto, Sim. com música e tal, e não vê os jovens. Exatamente, né? Então, eu estava dando uma palestra para professor de escola dominical no sábado e falei sobre isso. Eu falei assim, olha, a função do pai, no que diz respeito às verdades das escrituras, é como se fosse um guia turístico, né? Então, até mesmo o aspecto de vir à igreja, né? Então, eu até brinquei com eles, eu falei assim, que tem lugares que você vai que é muito feio. Você fala, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou turistando aqui? Até que o guia turístico começa a falar. Quando ele começa a falar, a sua visão daquele lugar muda. Então você fala, nossa, que lugar legal, eu não sabia que essa pedra aqui não era só uma pedra, né? Isso aqui é um memorial, isso aqui alguém morreu, alguém fez isso aqui e tal. Ele colocou ele aqui. Exatamente. Então, o que nós precisamos fazer com os nossos filhos? Eu acredito que com o evangelho e a igreja é sermos esse guia turístico. Né? É apresentar para os nossos filhos o quê? Primeiramente, a beleza que existe no Salvador, que é Cristo, por meio das Escrituras, e depois mostrar para eles que existe beleza na noiva de Cristo. Boa. Né? Então, como é que nós preparamos nossos filhos para isso, Márcio? Comunicação, discipulado e sendo um bom guia turístico. Por quê? Porque os locais onde nós vamos influencia a vida dos nossos filhos. Olha aí a dica aí, ó. Ser um facilitador. Né? E vai mesmo, porque assim, se você parar para observar, você pega para ver por que às vezes alguns filhos replicam, ou por que os nossos filhos replicam os nossos comportamentos. Aí, por exemplo, sua mãe criou você na igreja, não criou, Adriano? Sim. Né? Seu pai criou você na igreja, não criou, Márcio? Foi. Meu pai é a mesma coisa. Então, eu estou replicando meu pai. Por quê? Porque meu pai me mostrou que aquele local que era a igreja era um local importante para ele e se tornou um local importante para mim. Então, os locais onde nós levamos os nossos filhos vão impactar e direcionar a vida deles em muitos momentos. Se torna uma referência para eles. Se torna a referência. E filhos são, que nós chamamos assim, de seres miméticos, né? Filhos imitam, filhos copiam, né? E copia mesmo. Né? Em alguns momentos, se você parar para observar, você vai ver que os maiores pecados dos seus filhos nada mais é do que um reflexo do que você comete. Né? Algumas coisas que você fala, de repente você está vendo o seu filho replicar e você para pensar assim, poxa, eu não ensinei meu filho a falar isso, não precisa. Não precisa, ele está ali do lado, observando o que você está fazendo, como é que você está reagindo, como é que você está pensando. Então, assim, preparamos os nossos filhos, eu creio que o máximo de tempo que conseguimos passar com eles, Márcio, eu acho que a preparação, eu acho que ela parte por isso, né? Não é esse tempo de qualidade, né? É o tempo junto.
todo o tempo, máximo né? de tempo. E nesse tempo ser intencional. Sim. Né? Deuteronômio capítulo 6, a ideia, né, de ouve ao Israel, né, o que o Senhor diz ali para o povo, para os pais, é justamente sobre isso. Primeiro, que a palavra seja inculcada no coração do pai, e depois o pai nas dinâmicas diárias do filho, ao dormir, ao levantar, ao comer, né, ao correr, ao estiver na mesa, não estiver na mesa, você inculca a palavra do Senhor ali. Então, o que nós estamos perdendo é esse ponto. Nós estamos deixando os nossos filhos soltos e a grande pergunta é a seguinte: se você não doutrina o seu filho, alguém vai doutrinar. Se você não As entrega a ofertas doutrina... estão aí, né? Exatamente. Se você não entrega a doutrina das Escrituras, outra doutrina vai ser entregue para ele. E em falar em doutrina, assim, a escola, o papel da escola também é muito importante, né? Porque a gente tem visto aí algumas escolas, alguns professores seguindo uma cartilha ideológica, né? Sim. Inclusive, isso aconteceu com a minha filha, quando ela tinha 8 anos, na escola. Uma escola top, Boa. né? Escola boa. E uma professora passou lá do nada um conteúdo sobre o homossexualismo. Não estava dentro da grade curricular. Do nada, ela me passa um vídeo falando sobre os tipos. A minha filha com 8 anos de idade. E aí ela me conta, né? Graças a Deus que ela conta tudo. A gente tem esse canal, né? Esse diálogo que você falou. E aí, assim, imagina a minha cara para explicar, para falar, né? Porque isso era algo que eu gostaria de ter abordado com ela. Na hora certa, não com 8 anos de idade. Né? E não assim, jogado de qualquer jeito. Né? Então, olha só o que a gente forma passa. como é que a professora colocou, né? Sim. Né? Aí fui lá, reclamei com a escola, tal. Ah, não, te peço desculpas, tal, blá, blá, blá. Me enrolou, a professora continua lá e vida que segue. E aí a gente é que tem que sair correndo atrás, né, para consertar. Sim, e Adriana, assim, um ponto importante que você levantou sobre escola é que eu vejo muito, especialmente em pais cristãos, né? São muito ingênuos em achar que existe uma certa neutralidade moral na escola. Não existe. Esse é o perigo. Não existe, né? Escola, ela quer te passar princípios. Não tem como o professor, quando entra para a sala de aula, ele deixar para trás sua cosmovisão. Ele vai apresentar ali os conceitos, né? Os pressupostos mais íntimos dele, vai vir junto com o que ele está ensinando. Então, assim, tem muitos pais que eu deixo meu filho lá, que nem você falou, uma escola boa, tô tranquila. Mesmo escolas que se dizem cristãs, elas em alguns momentos podem ter professores que não abraçam o que aquela escola ensina. Sim. Então, o que o pai tem que fazer? O pai tem que acompanhar material didático. Né? Esses dias, um pastor que trabalha comigo, trabalhamos juntos, Reverendo Bruno, estava me contando que o filho dele, numa escola lá de Santo André, uma escola privada, o filho dele trouxe falou, pai, olha só, o professor o filho tem 10 anos, fez aqui um problema de matemática, me ajuda a resolver. Aí ele foi ler o problema. E o problema era literalmente uma questão que não tinha nada a ver com matemática. Era uma questão muito mais de cunho de sociologia. E aí ele começou a ler e falou assim, rapaz, mas que coisa bagunçada é isso aqui e tal, né? E aí tinha um viés ideológico e no final tinha uma pergunta referente à matemática. Olha só. Então ele falou assim, deixa eu ler isso aqui de novo. E começou a ler. E assim, todos os problemas de matemática tinham alguma relação com uma perspectiva ideológica. Que é isso? Né? Ele foi a mesma coisa, foi na escola, reclamou e tal, mas é um material, a gente recebe da rede, não tem o que fazer. Então assim, o que o reverendo Bruno fez? Ele falou assim, olha, eu não vou tirar o meu filho dessa escola, só que eu tô tendo um trabalho dobrado de todos os dias ter que sentar com ele. O que você aprendeu? Nossa, deixa eu ler o que você leu. Vê desgastante, É desgastante. E isso é tão sério, Adriana, que eu estava 2 semanas atrás, até numa Batista chamada Vida Nova, em Campinas, e aí eu conversando com uma jovem professora, e ela com uma filha assim, pequenininha, né? E aí conversa vai, eu falei assim, olha, quando a sua filha crescer, você vai querer que ela estude na sua escola? Ela falou assim, Deus que me livre. Eu falei assim, mas por quê? Ela falou assim, com aqueles meus amigos, com aqueles meus colegas lá de escola que dá aula, de jeito nenhum. Meu Deus. E aí, obviamente que ela contou alguns detalhes lá do que acontece na escola, né? Então, assim, você para e fica, ô louco, que absurdo. Eu lembro de uma história aqui em São Paulo, quando eu estava aqui na época, de uma escola de, se eu não me engano, crianças de 6 a 7 anos, ou menos do que isso, que 2 crianças desapareceram na hora do intervalo e começaram a procurar essas crianças e não acharam, aí até que encontraram uma salinha fechada, estavam as 2 lá dentro. E quando entraram, elas estavam numa situação assim, menina, sem roupa, e aí perguntaram, o que estão fazendo aqui? A resposta foi, nós estamos fazendo amor igual nós vimos na novela.
Nós estamos fazendo amor igual vimos na novela. Meu Deus do céu. Então, crianças de 7, 8 anos. Então, assim, nós estamos falando aqui apenas de coisas que nós sabemos, né? Fora aquilo que nós não temos ainda contato. Então, assim, para você que é pai, né, e tem o seu filho na escola, independente se ela é cristã ou não, é importante que você analise o conteúdo, né? Não acredite na neutralidade da escola, porque escola tem a função de ensinar alguma coisa. E ela vai seguir uma metodologia de trabalho. Né? Então, se você segue numa visão, por exemplo, a maioria das escolas são construtivistas. Então, parte do pressuposto que tem que ser apenas um facilitador porque o aluno tem um conhecimento em si. Então, a construção é a partir do que o aluno vivencia. Então, assim, cuidado. Né? Então, o que eu digo para os pais é cuidado, porque a escola é a maior fomentadora de, vamos dizer assim, não vou dizer fomentadora, vou dizer que é a maior discipuladora do coração dos seus filhos, a escola. É verdade. Discipuladora, essa é a verdade. Aí a gente pensa, poxa, né? Porque quando isso aconteceu, esse episódio aconteceu, eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, o que mais que precisa acontecer? Aí pensei no homeschooling, que também é um pouco polêmico. Sim, né? Será que é a solução? Lógico, cada um tem a sua opinião, né? Mas dá aquela vontade da gente colocar numa bolha mesmo, mas a gente sabe que não é o caminho. Sim. Né? Na verdade, assim, tanto com homeschool ou sem homeschool, o fato é que as crianças, em alguns momentos, elas vão ser expostas a algum tipo de conhecimento que vai, de certa forma, levar a um conflito no seu coração. Né? Tem um livro muito bom do Paul Tripp, que chama Pastoreando o Coração da Criança, que ele fala muito sobre isso, né? Que o nosso problema é não enxergar o coração dos nossos filhos no que diz respeito ao pastoreio. Então, o principal objetivo nosso como pai é o quê? É conduzir o coração dos nossos filhos a Cristo Jesus. Então, se fizermos bem isso, Adriana, eu acredito que essas ideologias, mentiras, alfinetadas, perseguições, narrativas, elas não destroem. Existir, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente precisa é fundamentar a fé dos nossos filhos. E o problema é que nós não enxergamos nossos filhos como um ser que precisa ser discipulado. A gente pensa que esse processo tem que ser o quê? Quando ele estiver lá com seus 12 anos, aí vai para a classe de novos membros, né? Aí o pastor faz... Não, na verdade, o que eu falei um dos pontos que eu falei aqui, família e igreja são as duas instituições mais importantes porque lidam com o evangelho, que é aquilo que é de mais importante. Né? Então, elas são parceiras nisso. Né? São parceiras por quê? Porque aquilo que você faz em casa, o culto familiar, a sua leitura bíblica com seus filhos, a oração, o convívio, o seu filho vê que você é uma pessoa que ama as escrituras, que você vivencia aquilo que você está ensinando para eles. O ambiente da casa. O ambiente da casa. Né? Então, a igreja ela vai te auxiliar nisso. Então, quando você vier com seu filho para a igreja, seu filho já está treinado, por exemplo, para saber o que é um culto, né? O que é uma doutrina, o que é Bíblia, o que é importante, o que não é. E a igreja ela vai ajudar a tratar com as duas principais necessidades dos nossos filhos, que é o quê? É o pecado e, de certa forma, a sua vida de devoção ao Senhor. Que são as duas principais necessidades dos nossos filhos. Então, a igreja auxilia nisso. Então, o ponto é que nós invertemos isso. Nós colocamos uma ênfase muito grande na igreja e esvaziamos a responsabilidade da família. Isso cai um tema muito importante que eu lido com isso faz mais ou menos 20 anos. Muitas crianças, jovens e adolescentes, eles têm dificuldade com a paternidade de casa e acaba que transfere isso para Deus. E aí, pastor, como que a gente lida com isso? Márcio, se isso acontece, ainda é bom. Né? Ele não tem uma paternidade, vamos dizer assim, um bom referencial em casa e transfere para Deus. O problema é quando ele não tem em casa e ele acaba projetando isso também em Deus. Então ele diz, olha, se meu pai é ruim, então qualquer figura paterna, e Deus é uma figura paterna, então não quero. Né? Quando ainda existe isso, do tipo, olha, meu pai não é um bom pai, mas eu olho para Deus e Deus é um bom pai. Você ainda tem a perspectiva de temor à palavra do Senhor. Então esse vai ser um filho que vai respeitar o pai, que vai honrar o pai, que vai em alguns momentos ele vai até mesmo ser o suporte para conduzir, quem sabe, o pai para uma vida de devoção ao Senhor. Sim. Né? Às vezes com uma palavra, às vezes oração, às vezes com testemunho. Então eu sempre digo assim, o preocupante é quando o pai é um péssimo exemplo e o filho olha para aquilo e fala assim, qualquer figura paterna é imprestável. Aí é problemático. Então, quando ele olha para Deus e fala assim, Deus é um bom pai. Apesar do meu pai, Deus é um bom pai. Eu digo que
é o melhor dos cenários, né? Porque é uma criança ou é um filho, um adolescente, um jovem pastoreável, né? Temente Coração ao aberto, Senhor, né? exatamente. E ele vai, de certa forma, ser aquele que vai conduzir, quem sabe, a sua família aos pés de Cristo, com seu exemplo, né? Então, eu conheço, assim, vários jovens, né? Eu, por exemplo, trabalhei na plantação de uma congregação que nós começamos com uma criança. Criança que se Foi a converteu, porta para e o ela que se evangelho entrar na converteu casa, né? e abriu as portas Olha para que o pai, bacana. para a mãe, para o irmão. Então, foi uma criança, Rodrigo, que tinha 7 anos. Então, assim, eu sempre digo que o inverso é problemático. Meu pai não presta, então Deus também não presta. Né? Porque esse esvaziamento da figura paterna, ela vai, de certa forma, Márcio, para todo mundo que exerce um tipo de autoridade. Então vai para o pastor, vai para o professor, Tá para todo mundo, né? vai para todo mundo que exerce autoridade. Então, a figura... E, assim, um ponto importante aqui também, que vale a pena citar, é que os pais não têm noção da influência que se tem na criação dos filhos. Muito. Então, a gente sabe que o tempo maior que se passa é com a mãe, não tem É. como. A mãe tem uma influência formativa muito grande nos filhos, mas a ausência paterna, e estudos comprovam, assim, o impacto que tem na vida dos filhos é muito grande. A Muito gente estava grande. até conversando aqui, o Guilherme está aqui nos bastidores, a gente estava conversando sobre isso semana passada. Os papéis, o pai e a mãe com os filhos, é muito, muito importante. Super importante. Não é verdade, pastor? Se aprofunde um pouquinho sobre esse assunto, porque é aquilo que a sociedade está tentando desconstruir. Sim. A Porque família, a gente né? vê, né, muitos pais separados, É. né? Então é na semana com a mãe, final de semana com o pai, depois inverte e a criança fica ali no meio. No meio do fogo cruzado. Gente. Na verdade, assim, né, nós vivemos numa época de, como dizia o Bauman, né, Zygmunt Bauman, tempos líquidos, né, amor líquido, nada foi feito para durar. Uhum. Então, a gente percebe que nos relacionamentos é a mesma coisa. Então, até ele brincava que a pessoa hoje ela tem 5 mil em seguidores né, no Facebook, no Instagram, mas quantos que ele conhece? Não conhece pouquíssimos. Né? E aí ele fala assim, que nós trocamos relacionamento por conexão, por rede, porque é mais fácil você simplesmente deletar. Então, não quero mais seguir você, então vou lá, deleto, bloqueio você, do que você falar pessoalmente. Então, nós vivemos num contexto como esse. E isso, de certa forma, foi para dentro do casamento. Então, hoje as pessoas elas casam. Antigamente, elas casavam para ficar até a morte. Hoje, elas casam para ver até onde vai dar. Uhum. Então, se durou um mês, beleza. Se durou um ano, legal. Então, é inacreditável você ver pessoas que casam hoje, mas estão se divorciando. Uma semana depois, você fala, mas por quê? Não deu certo, tentamos. Não tentaram. Né? Casamento é renúncia diariamente, né? Você Todo dia. entender que é um processo a longo prazo e que é provável que, se você pensasse hoje, provavelmente a minha esposa não casaria comigo, depois que conviveu comigo 11 anos, né? Ela provavelmente ia falar assim, olha, né? Como assim? Isso é pior do que eu imaginava. E é mesmo. Né? Eu sou pior do que ela imagina mesmo. Por quê? Porque nós somos pecadores, convivemos com pecadores e todos os dias nós nos arranhamos. E aí, nesse cenário, você percebe o seguinte, desvalorização por conta do casamento. Obviamente, então, que ninguém mais quer casar. Se casa, não tem primeiro desavença, sai de casa, divorcia e tem filhos. E não pensa que isso impacta a vida dos filhos, mas impacta. Vou dar um exemplo lá em casa. O ano passado, eu fiz algumas viagens mais longas, então, assim, lá em casa mudava toda a rotina das meninas. Dormia mal, acordava à noite chorando, né? Ligava, papai, você vai voltar, você não vai e tal. E aí eu falava pra minha esposa, assim, Lucélia, eu fiquei 3, 4 dias longe de casa. Imagina se eu vou embora de casa. Imagine um pai que sai de casa e deixa os filhos lá. Nossa. Então, os pais e as mães não têm noção do impacto que cria no coração da criança. E aí fala assim, não, mas a criança tá bem, ela tá sorrindo, ela fica com o pai, ela fica feliz, tá com a mãe. Gente, assim, coração de criança responde diferente do nosso. E lembre-se que é uma construção. E isso só vai aparecer, acho que lá na frente. Lá na frente. Em alguns momentos até antes. Né? Então, hoje, eu até fiz uma postagem essa semana sobre copos marcados, falando sobre isso. Tem muitas crianças hoje, crianças e adolescentes, que elas vivem num contexto de isolamento parental. Pai e mãe não se comunica direito, não se atenta para o que eles estão dizendo. E aí, qual que é a forma de se fazer ouvir? Comportamento abusivo contra si mesmo.
é um corte, O corte. né? É uma tentativa de suicídio que não dá certo. Isolamento lá no É quarto. um isolamento no Nossa. quarto. Então, são brincadeiras que colocam em risco a própria vida. Manipulação do corpo, bulimia, anorexia. Então, a gente pensa assim, não, lá na frente, nem sempre, às vezes, ela consegue maquiar muito bem. Né? Então, tem um livro muito legal chamado Geração Quarto, que o autor chama Antônio Xavier, que ele diz o seguinte, que em um dos relatos que ele coloca nesse livro de um adolescente, que a mãe, né, ela emprestou o diário, então ele pega o diário da filha, ele colocou uma das frases que a filha disse, num dia antes dela tirar a vida, menina de 15 anos. E a mãe dizia, poxa, mas eu não entendo, ela era tão feliz, estava aqui com a gente, sorrindo e tal. Mas assim mesmo, não deu nenhum sinal e a mãe achando que estava tudo tranquilo, né? Meu Deus. E aí, numa família extremamente disfuncional, né? Pais divorciados, pais separados. Então, o impacto é muito grande. Tem pesquisas recentes, Márcio, que mostram, se eu não me engano, no livro do Woody Bauchan, chamado Família Guiada pela Fé, ele cita no início do livro uma pesquisa, se não é nesse livro, é no que ele deve ser, Se Quiser Casar com a Minha Filha. É um desses 2 livros dele. Ele cita uma pesquisa de como que a ausência paterna tem um impacto, por exemplo, adolescentes que se envolvem mais cedo com drogas, com álcool, adolescentes com alto índice de reprovação escolar. Né? Então, ele mostra assim, vários... De aceitação. Aceitação. Ele coloca vários itens numa pesquisa recente de como que a ausência paterna ela causa esses transtornos todos na vida de Afirmando criança. sua masculinidade também, né? Exatamente. O homem precisa do referencial, Precisa do né? referencial. Referencial Ele precisa olhar para paterno. alguém. Para quem que ele Sim. vai olhar se o pai não estiver? Exato. Porque eu vejo assim, né? A mãe é o carinho, é o afeto, né? O cuidado. E o pai é a parte do caráter, né? A Da parte moral. da moral. E a parte espiritual também, né? Sim, sim. Tem um documentário, gente, agora falhou o nome. Tá na Amazon Prime, que chama, se eu não me engano, eu acho que é um pai. Uma coisa assim, que é aqueles eles fizeram aquele filme Desafiando os Gigantes, Sei. né? Sim. Então, dos mesmos produtores. E eles fizeram um documentário muito legal mostrando o impacto da figura de um pai na vida de várias personalidades. Olha. Aí colocou lá jogador de basquete, jogador de futebol, grandes nomes aí, empresários. E aí, no final, assim, eles mostram os 2 produtores, né, o impacto que o pai deles tiveram na vida deles a ponto deles fazerem aquele documentário. Puxa. Né? E aí esse documentário é muito legal porque ele mostra o seguinte, como que a figura paterna tem um peso muito forte na criação dos filhos. Então, a gente está falando aqui que a mãe ela tem um papel preponderante? Tem. Tem sim, né? É indiscutível isso. Só que, por conta disso, o que os pais fizeram? Como passa mais tempo com a mãe, então eu não preciso fazer nada. Lógico que tem que fazer. Claro. A criação dos 2. Né? A criação dos 2. Então, a Bíblia deixa bem claro que existe uma liderança, existe uma auxiliadora adequada para isso. É. Os 2 estão debaixo da missão de glorificar o Senhor, os 2 estão debaixo da missão de criar os filhos pela glória do Senhor. Então, nesse aspecto, o pai não pode dizer o seguinte, não, eu vou apenas prover o físico e minha esposa que tem que fazer o restante. Mas, Lógico que não. infelizmente, muitos pais pensam assim, né? Infelizmente, né? Eu tô Infelizmente. fazendo minha parte, tô provendo, tô trazendo alimento. Não é só isso. Não é só o tempo de qualidade, não é só a minha parte. É tudo. E eu acho que o tempo de qualidade ele vem justamente para isso, para dar um certo, vamos dizer assim, vamos dizer assim, não é um certo descanso, mas é um afago na minha consciência pesada. Né? Então, assim, eu não consigo ter tempo com meu filho, mas olha, se eu ficar 5 minutos com ele, já tá legal. Não tá. Não tá. Né? Não tá, porque os nossos filhos eles precisam de mais tempo conosco. Né? Quanto mais tempo tivermos, melhor ainda. E aí nós podemos criar situações para isso. Então, por exemplo, lá em casa nós temos uma regra de sempre comermos na mesa. Boa. Mesa, Lá em casa sempre comer na também. mesa. Então, mas assim, é corrido o dia, pelo menos alguém fala assim, pastor, mas a minha dinâmica de vida não me permite almoçar com os meus filhos. Mas pelo menos um horário do dia vocês vão estar o todo mundo jantar, junto em pelo casa. menos. Então, nesse momento, faça a mesa, senta todo mundo ali. Naquele momento, você pode aproveitar e fazer o culto familiar, pode orar, pode perguntar como é que foi o dia do filho, ter conversas, né? Tem pais que estendem, que fazem brincadeiras. Brincadeiras. Né?
E assim, você desenvolve uma relação de proximidade ali. Então, o problema é que geralmente na hora da comida, a televisão tá ligada, um filho tá no celular, o pai tá no quarto, a mãe tá ali dentro, ninguém come. Aí você chega lá, serve todo mundo, cada um vai para um lado e você perde a intencionalidade desse momento. Então, a mesa sempre foi um lugar em que eu vou dizer da minha infância, eu lembro da minha infância que a minha casa dos meus avós, o ambiente mais frequentado era a cozinha. Porque tinha uma mesa lá. Nós sentávamos lá e ficávamos ali conversando, comendo, rindo, dando risada e tal. E se perdeu isso hoje. Então, assim, você pode ter esse tempo de intencionalidade. Pastor, meu dia é corrido, eu chego em casa muito tarde, mas separe pelo menos uma refeição juntos. Sim. Todo mundo junto, né? Senta ali, gasta ali, fica ali 1 hora, 30 minutos, né? Deixa o seu filho perceber que naquele momento ali, Márcio, você está totalmente para ele. Esse momento aqui é nosso, é nossa família. De qualquer outra coisa. Exatamente, esse momento é da nossa família, ninguém interrompe, né? Então lá em casa, por exemplo, nós não podemos na mesa levar brinquedos, as meninas não levam. Por quê? Porque atrapalha. Não entra celular na mesa, televisão ligada, nada. Aquele ambiente é nosso, é sagrado. Sim. Sentou na mesa, estamos ali os 4 sentados, conversando. Então nós oramos antes, né? Tem a intencionalidade de ensinar as crianças a orarem, agradecerem ao Senhor, né? Então quando elas estão de férias até é melhor ainda, porque a gente consegue ter um tempo maior no café da manhã. É quando a gente geralmente faz pergunta do catecismo, leitura da Bíblia com as crianças. Então, usa a mesa com intencionalidade. Sim. E é tão gostoso, né? Porque é nesse momento que sai cada coisa, né? Sim. Às vezes até perguntas, né? Perguntas, mas é verdade. Que a gente fica até sem saber o que falar, mas é nesse momento que elas abrem o coração. Sim. Né? Assim, mesa da casa, eu acredito que é o lugar mais sagrado que nós temos na casa, é a mesa. Tanto é que o próprio Jesus, né? Antes de partir, Jesus mesmo. Tava na mesa lá. Você pode ver que os maiores, vamos dizer assim, a maior demonstração de afinidade dele e proximidade sempre foi o quê? Uma mesa envolvida. Uma mesa envolvida. Sim. Tanto é que ele é chamado de beberrão, né? O Jesus senta com pecadores de jejum. Exatamente. Não, você tá com o noivo. Como é que você vai fazer o jejum com o noivo aqui à mesa? Exatamente. Que legal, nem que seja, né? para comer um nuggets com macarrão que tá valendo, né? Sim, passa na mesa. Tem que ser, eu acho que a palavra certa aqui é intencionalidade. Sim. Né? Ainda mais se você tem uma dinâmica corrida de vida e você não tem tanto tempo assim, então programe-se para ser intencional naquele momento. E os nossos filhos percebem isso. Nossos filhos percebem quando você, né, deixa de fazer alguma coisa que ele olha e fala assim, aquilo ali era importante para o papai e para a mamãe. É verdade. Mas eu sou mais importante. Olha só, eles estão aqui comigo nem que seja 20 minutos, 30 minutos. Né? Então lá em casa, às vezes eu entro para dentro do escritório para estudar e aí esquece, né? E aí tem hora que as meninas entram, abrem a porta e a Lucélia briga. Não atrapalha o papai. Eu falo, Lucélia, deixa. A porta está aberta para as meninas entrarem. Atrapalha, né? Mas assim, aquele momento é bom. Então elas vêm, dá um abraço, dá um beijo, papai vai lá, minha filha, está bem, tá? Tem hora que eu mesmo saio, vou lá de fora, faço algum cafunézinho nelas e tal, entendeu? Para que elas possam entender o seguinte, olha, aquilo lá é importante, mas nós somos mais importantes que aquilo ali. É verdade. O problema é que nós esquecemos disso, né? Aí entra só assim, nós cobrimos de um lado e descobrimos do outro. Então, eu como pai posso focar muito na provisão material e esquecer a provisão espiritual, emocional, que é tão importante quanto a material. E, às vezes, até mais importante. Né? Porque quantos adolescentes e crianças que eu conheci, que os pais davam tudo, o que o dinheiro podia dar, verdade. E a criança era extremamente infeliz. Verdade. E ela dizia o seguinte, que eu queria era o meu pai. Não queria o carrinho. Só queria um colo. Eu queria que o meu pai brincasse comigo aqui no chão, era melhor do que ter o carrinho. Uma mesa, verdade, né? E criança, gente, eu dou risada demais. Porque assim, domingo mesmo chegou uma encomenda lá em casa e as meninas estavam lá brincando e tal. Aí chegou uma caixa, elas, papai, você pode fazer aqui uma porta? Eu fiz a porta, posso fazer? Fiz. Eu tava lá brincando com a caixa. Aí eu fiquei rindo que eu falei, sério, uma caixa de papelão faz as meninas serem felizes. Né? Porque elas exercem a criatividade, sim, né? Sim. Que está sendo tirada delas. Exatamente. Porque fica, né, celular, esses videozinhos, a criança não pensa, né? Aqueles shorts do YouTube, meu Deus, o que é aquilo? A criança vai ficando... Ele foi criado para não ter fim, né? Para não ter fim. Não ter fim. Exatamente, né? E não para, né? Então, assim, questão de tela, né? Você entrou na questão de tela. Eu, particularmente, lá em casa, nós temos regra zero tela? Nossa, que sonho. Zero. Assim, nós... não vou dizer que é zero, porque nós temos, em alguns momentos, nós deixamos. Então, por exemplo, às vezes, num sábado, a gente tem um momento cineminha em casa. Então, é um momento intencional também. A gente coloca lá, a gente escolhe um filme, senta com elas, assiste meus filhos. É 1h30 de filme. A gente escolhe o filme antes, senta com elas, assiste ali todo mundo junto, com a pipoquinha e tal. Desligou,
segue a vida. Uhum. Né? Então, acesso a celular, nada disso. Nada disso, né? Uhum. E assim, por que nós fizemos isso, Adriana? Porque a nossa filha mais velha, quando ela tinha até 2 anos, nós fomos muito liberais com ela quanto à questão de telas. E nós começamos a perceber como que ela ficava irritada, Sim. né? Como que ela começou a ficar extremamente imediatista, não sabia lidar mais com frustração. Então nós olhamos assim, o que está acontecendo? Nós percebemos que foram as telas. Então nós começamos a estudar, eu e a Lucélia, minha esposa, e aí nós resolvemos tirar. Foi difícil? Foi muito difícil, porque nós tivemos que nos disciplinar. Por quê? Porque às vezes você fala assim, meu filho não está assistindo. Ele está assistindo via terceirizada. Por quê? Porque se você estiver assistindo, seu filho está ali do lado, ele está assistindo com você. Então, assim, nós tivemos que nos policiar do seguinte. Então, a gente não vai assistir as novelas das meninas para que elas não vejam isso também. Cortamos isso. Teve um processo difícil, né? Papá. E aí, graças a Deus, hoje, assim, hoje até em alguns momentos a gente fica feliz de em alguns lugares, tem televisão ligada, e às vezes elas pegam os livros e vão olhar livro e esquecem a televisão. Mas é um processo de construção. Então, hoje nós cercamos a nossa sala muito mais com livros do que com televisão. Porque nós queríamos que elas tivessem esse contato com livros, né? Eu percebi isso também com a minha filha, muito assim, agitada, sem paciência, dando respostas tortas, né? Por conta do celular. Só que ela está numa idade, 10 para 11 anos, que acaba precisando do celular na escola. A escola pede para que tenha um dispositivo eletrônico. Então, um celular ou um tablet. Só que a gente também reduziu para 30 minutos. 30 minutos no dia, porque até então era 1 hora. Mas nossa, foi assim perceptível. Em 1 semana, reduzindo para 30 minutos, a menina maravilhosa, assim, muito mais tranquila, mais calma. Ela atende conversa, a mudança, né? Sim. Só que, assim, nessa idade, né? Você tem que explicar o porquê. Não, mas por que só 30 minutos? Aí lá vai eu, né? Mostrar umas pesquisas, olha, o que os neurocientistas falam. Porque é muito nítido. Eu sempre penso assim, Adriana, que nós temos 2 argumentos com os nossos filhos nesses momentos, né? Primeiro é explicar mesmo, e o segundo argumento é a autoridade. Então você explica, se seu filho, mesmo se não entender, você fala, então aqui terminou, quem fala que é seu pai e sua mãe, e é pronto. Né? Então a gente explica para os nossos filhos. Então, nós chamamos de a disciplina, ela sempre é antecedida pela explicação do que está sendo feito. Sim. Então você explica o porquê que está sendo disciplinada e por que vai, e como é que vai acontecer isso. Em alguns momentos, nossos filhos, é antinatural da nossa parte sermos disciplinados. Não é só criança que não gosta. Quem de nós gosta de ser disciplinado? Ninguém gosta. É nosso, né? Então, é antinatural nosso, né? Desde a queda em Gênesis 3, nós lutamos com senso de autonomia. Sim. E nós lutamos contra Deus, que é pior ainda. Falando, não, eu sou autônomo, eu consigo conduzir minha vida sozinha, não quero autoridade nenhuma sobre mim. Então, os nossos filhos, como, né, protótipos de Adão, né? São ali um Adão em evolução, né? Pecador miseráveis mesmo. Em alguns momentos, eles vão fazer isso. Então, você vai explicar, vai argumentar, né? E eu lembro assim, a minha filha mais nova, a Clarice, ela é mais difícil de atender ordem do que a mais velha. A Adele tem um senso assim, de obediência muito grande. Você fala uma vez, resolve. A Clarice, ela ficava testando. Então, você fala assim, não toca a mão nesse livro. Quando você olhava, ela estava olhando pro livro, indo pro livro, olhando para você assim, do tipo, né? E aí, vai fazer alguma coisa? Desafiando, né? Então, assim, a gente percebe que filhos são diferentes até mesmo na forma de ser disciplinados. Né? Tem filhos que você vai conseguir falar uma vez, ele vai obedecer. Tem outros que você vai ter que sentar, explicar mais tempo, demandar mais tempo. Então, até mesmo a forma de criar os filhos hoje tem que ser distintas. A gente não pode olhar para os mesmos filhos e dizer assim, olha, eu vou criar do mesmo jeito os dois, porque não é. Não é. Né? São diferentes. Os 2 filhos são diferentes. 2, 3 filhos são diferentes, né? E como eles respondem também à nossa educação é diferente. Né? Tem filho, por exemplo, que você vai falar uma vez, ele vai prontamente te responder. Tem outro, você vai ter que falar 3, 4, 5 vezes. Tem outro que você, às vezes, não é falando, às vezes é desenhando, às vezes é levando no local e mostrando. Então, o negócio é que a gente quer ter a facilidade de pensar que é fácil você padronizar a criação de filhos. Que é Ctrl-C, Ctrl-V, e não é. Exatamente, não é. Não é automático, né? Sim. Ô, pastor, e nesse tempo de hoje, com tantas ofertas, tantas coisas que a gente tem aí, você que é especialista aí na área,
como que um jovem casal pode se preparar para ter seus filhos? Se preparar para ter os filhos? Rapaz, eu vou dizer o seguinte. Cristãos na presença do Senhor. A grande pergunta é a seguinte: será que nós estamos preparados para ter filhos? Porque se você parar para observar, para pensar bem, Márcio, eu acredito que nós vagamente idealizamos o que é ser pai, o que é ser mãe. Até que aquele serzinho aparece na maternidade e aí a enfermeira deixa só você e a mãe sozinho no quarto e vai embora. Aí você olha e fala assim, meu Deus, e agora? E agora? Porque você percebe que todas aquelas teorias que são ensinadas, elas naquele momento ali, elas não valem para nada. Então, você falou dos 10 passos lá, né? De 10 passos para fazer seu filho dormir. Nossa. A nossa filha, por exemplo, a Adélia, ela não dormia. O que você pensar que eu e a esposa fizemos. Tinha um curso para fazer o bebê dormir, sei lá, olhava. Tem uma essência para dar banho que o bebê vai dormir. Não dormia. Aí você fala assim, eu me preparei para isso? Isso daqui mama, isso daqui não me preparei. Agora sim, aí que entra a grande beleza do evangelho, né? Como que a graça e como que o Senhor nos capacita a cuidar de outro ser. Então, eu sempre falo para pais que estão, né, perto de ser pai, ser mãe, é a dependência da graça do Senhor. Não tem outra explicação. Então, por mais que a gente fale aqui, né? Vamos dar 5 passos para vocês aqui se prepararem para ter filho. Quando o seu filho nascer, você vai ver que você fala assim, cadê aqueles 10 passos? Cadê aqueles 50 passos? Desapareceu. Então, eu lembro a nossa filha, a primeira noite lá no hospital, meu Deus do céu, chorava. Aí vinha a enfermeira, colocava né, embrulhava lá, ela parava de chorar. Aí a enfermeira saía, ela voltava a chorar. Eu ia no céu olhando para cá do outro assim, vamos levar essa enfermeira junto. Então, assim, a preparação é sempre debaixo da graça do Senhor, Márcio. É o Senhor que... É a herança que o Senhor nos dá, e ao mesmo tempo que Ele nos dá a herança, Ele nos dá a capacitação de cuidar dessa herança que não é nossa, é dele. A herança é do Senhor, o Senhor que nos manda filhos, né? Então, nós temos que entender que se é Ele que está nos mandando, então é nele que nós temos que confiar. Então, se o Senhor não edificar o lar, em vão trabalha aqueles que edificam. E ter filhos, né, pastor? Tem que ter filho. Diante de tudo isso, vale a pena? Vamos lá, então. É o seguinte, eu acredito que essa pergunta, ela acaba sendo uma pergunta falaciosa, porque ela parte de um pressuposto errado. Que pressuposto que ela parte? Tem como você que é pai, você que é mãe, dar valor ao seu filho? Quanto que seu filho vale? Não tem. Nossa, inestimável. Então, quando você fala assim, vale a pena, por exemplo, eu ter uma casa? Vale a pena eu ter um carro? Vale a pena mudar de emprego? Eu até entendo. Tem um preço ali. Eu até entendo, porque tem um preço, tem um valor embutido. Agora, quando você fala assim, vale a pena ter filho? O que você quer dizer com vale a pena? Você está dizendo o seguinte, que vai aumentar as suas despesas? Que você vai ter que trabalhar mais? Sem sono. Que você vai ter que dormir menos? Se você for olhar por uma questão de valor monetário ou valor de retorno para você, você vai falar assim, realmente não vale. Então eu falo que ela é falaciosa porque ela parte de uma premissa, Adriana, de algo que não tem como você dar valor. Porque é herança do Senhor. Isso é herança do Senhor, então a gente entende a preciosidade disso. Então, o que eu digo? Vale a pena ter filho? Entendendo que a herança do Senhor vale por demais. Né? Então, é uma herança do Senhor. É uma herança do Senhor. O Senhor nos deixou como administradores dela. Né? Em algum momento, o Senhor vai requerer essa herança de volta. Exatamente. Né? E aí, a nossa preparação da herança, como diz lá o Salmo 127, 128, é o quê? É justamente nós fazermos o quê? Preparar a flecha para ela ser lançada. Se você compra qualquer tipo de coisa com valor, vai ser seu ali por um bom estado de tempo. Exatamente. O filho não. O filho não, né? E é engraçado isso, porque assim, nas escrituras, quando você observa, a Bíblia fala assim, que marido e mulher é um só corpo. Filho não. Não tá embutido. Mas devia, né? Filho não é. Eu quero ver quando as pessoas chegar lá, mãe, tô indo. Essa parte vou casar, de lançar mãe. A flecha. Difícil. Mas tem, né? E aí, assim, é uma herança que você sabe que em algum momento ela vai estar distante. Aí é aquele negócio. O nosso trabalho como pai, como mãe, é fazer com que os nossos filhos consigam alcançar lugares que nós não alcançamos. Então, eu acredito que quando os nossos pais olham para nós, eles falam, olha, os nossos filhos conseguiram alcançar onde nós não alcançamos. E nós temos que fazer isso com os nossos filhos também. Né? A projeção deles não só no aspecto material, mas principalmente no aspecto espiritual. Os nossos filhos sejam melhores crentes do que nós somos. Né? Sejam mais servos do Senhor do que nós conseguimos ser, que produzam mais no reino. Né?
E continuar o legado. Continuar o legado. Continuar o legado. Daqui a pouco a Adriana vai receber as visitas lá no sofá dela. Ah, não, deixa. Vai demorar um pouquinho. Daqui a pouco. Uns Passa rápido, 20 Adriana. anos, com Rapaz, 30. Jesus vai voltar antes, rapaz. Amém. Jesus vai voltar antes. Vamos Tem receber aqueles essas memes, né? visitas. O pai e a menininha pequenininha assinando um contrato de que só vai casar Sim. depois eu já vi dos 30 Já. anos. Preciso me preparar. Tem muitos anos para pensar nisso. Deixa quieto. Esse assunto não é muito bom, não. Viu? Pensar em filho e sair de Gente, casa estamos agora. aqui. Quanto que estamos de tempo aqui, Gui? E aí, produção? 50? 55? 55. Eu queria, pastor, que você deixasse aí uma mensagem para os pais que estão assistindo, pais, educadores, professores, né? Tantas pessoas envolvidas aí na área de educação. Uma mensagem de esperança, porque é o que a gente está precisando no momento. Vamos lá, mensagem de esperança, não tem como fugir da pessoa de Cristo Jesus. Amém. Né? Então, os nossos maiores esforços no que diz respeito à criação dos nossos filhos tem que ser moldá-los a uma mentalidade cristã, entendendo e apresentando quem é Cristo, a beleza do Evangelho, né? e como que essa beleza, né, estonteante que é Cristo Jesus, a pessoa de Cristo, como que ele consegue moldar o nosso coração, o nosso caráter, como projeta a nossa vida para o futuro. Né? Então, Lutero tinha uma frase muito interessante. Lutero falava assim, que diante de Deus existem 2 dias. Existe o presente, existe o grande dia. Então, a palavra de esperança é que nós trabalhemos nossos filhos hoje para que eles possam estar aptos para o grande dia, estar diante do Senhor em Cristo Jesus. Amém. Então, 2 dias que nós temos o hoje e temos E o grande dia. Então, que trabalhemos muito hoje para que trabalhemos sozinhos, não. Né? A bênção das boas novas do Evangelho é isso, né? É o Senhor nos capacitar, nos dar condições de fazer assim, os imperativos da graça, aquilo que o Senhor nos manda fazer, não é desassociado dos indicativos, ou seja, que nós somos em Cristo, nos habilita a cumprir aquilo que Ele nos manda em Cristo Jesus. Então, que nós trabalhemos hoje pensando no grande dia e nós estaremos lá com os nossos filhos, se o Senhor assim nos agraciar. Amém. Estamos trabalhando para isso. Essa é a nossa Amém. oração. Isso aí. Muito bom. Ai, obrigada, viu? Foi uma Agradeço. Uma bênção. benção mesmo. Né, Márcio? Muito bom. Conteúdo muito importante. Sim, Márcio Muito está se importante. preparando para ser pai. Ah, é, Márcio? Mas... Por isso que ele fez a pergunta, né? Ele Claro. ele já tá As dicas aqui, psicologicamente ó. ele já está preparado já. É. Tantas dicas assim, né? Tantas dicas assim. Gente, obrigada. Espero que você curta, compartilhe, comente, ajude a gente, né, a divulgar, o nosso Manda trabalho. pro parente, manda pro familiar, pessoal da igreja aí. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, Até lá. tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.